Os SCPs mais perigosos. SCP-3999. O centro de tudo que acontece comigo. O SCP é uma entidade antiga e maligna no universo SCP, com poderes considerados quase divinos de manipular e torcer a realidade ao seu redor, como ele quiser, criando universos e realidades por um único propósito. Esse propósito seria torturar o pesquisador da Fundação, James Talloran. O que foi, ou o que é o SCP-3999 é desconhecido, mas ele é sem dúvidas uma das entidades mais perigosas que a Fundação já encontrou, sendo da classe Apollyon, particularmente sendo muito perigoso por ser um manipulador da realidade e impossível de ser contido. A entidade, por algum motivo, decidiu se prender ao pesquisador. Ele escolheu James Talloran para manter vivo e torturá-lo por milhares de anos, seja manipulando a realidade e criando um universo dedicado para trazer a dor ao pesquisador, ou matando e revivendo ele apenas para sua própria diversão. Mesmo parecendo quase uma divindade, ele tem uma fraqueza. Ele precisa se vincular com uma pessoa para poder sobreviver. E quando o pesquisador descobre isso, ele não pensa duas vezes e se mata, acabando com tudo o que o SCP criou, levando a criatura com ele. Graças ao sacrifício de James Talloran, esse SCP agora está na classe neutralizada. Eu fiz um vídeo bem mais detalhado sobre essa criatura. Para quem quiser ver, vai estar no card acima. SCP-169, o Leviatã. Essa criatura que vive escondida no nosso oceano tem a aparência de um artrópode marinho de tamanho enorme. E quando eu digo enorme, é porque ele é enorme mesmo. Ele pode medir de 2.000 a 8.000 quilômetros de comprimento, sendo provavelmente a maior criatura do universo SCP que habita nossa Terra. É teorizado que essa criatura está aqui na Terra desde a era pré-cambriana, ou seja, desde a época que os oceanos, minerais e alguns seres vivos, placas tectônicas, ainda estavam se formando. Por ele viver totalmente escondido no mar, não se sabe quase nada sobre a sua aparência, o que come ou sobre como ele se reproduz. Se é que ele é capaz de fazer isso, não se sabe. Apenas sabemos que ele é um ser gigantesco e que, pelo seu tamanho, não pode e certamente nunca será contido. Nada na Terra é grande ou forte o suficiente para contê-lo. Ele foi descoberto quando um arquipélago inteiro de ilhas se moveu por mais de 3 quilômetros da sua posição original. Antes acreditava-se que era por conta da deriva continental, mas mal esperavam descobrir uma criatura daquelas. O SCP se move lentamente, menos de 1 quilômetro por semana, e mesmo assim, qualquer alteração na profundidade da criatura pode causar o desaparecimento de várias ilhas ou tremores na Terra. Outra causa de tremores seria por ele respirar a cada 3 meses, e só por isso já causa pequenas mudanças em algumas ilhas. Também é teorizado que a criatura esteja adormecida, e se essas mudanças todas acontecem com essa coisa dormindo, imagina quando ele acordar. Acredita-se também que exista apenas um SCP-169, mas nós definitivamente não conhecemos nem metade do nosso oceano, principalmente o que habita nas suas profundezas. Então, se um dele já é uma ameaça, imagine vários dele. Seria um completo caos. SCP-239, a Criança Bruxa. Esse SCP é uma garotinha com aproximadamente 8 anos de idade. Tem cabelos loiros na altura dos ombros e tem os olhos em um tom cinza esverdeado que chegam até mesmo a brilhar. Ela também parece soltar uma radiação desconhecida de seu corpo, que, se estiver em grande quantidade, pode até mesmo quebrar a matéria. O porquê dessa garotinha ser da classe Keter, ou seja, quase impossível de se conter, é porque ela tem o poder de tudo o que ela quiser que aconteça, vai acontecer. Se ela pode ver, ela pode mudar, mas para isso ela tem que estar consciente. Por exemplo, quando um classe D causou dano a ela desejou que ele desaparecesse, e assim aconteceu. Felizmente, quando o classe D se sentiu culpado pelo que tinha feito, ela desejou que ele voltasse. Quando ela está consciente, ela é quase invencível. Nada consegue perfurar sua pele. Apenas o SCP-148, uma espécie de metal com substâncias desconhecidas.
Como ela ainda é uma criança, a Fundação ainda consegue controlar o que ela faz ou deixa de fazer. Ou, pelo menos tentam. Eles criaram uma espécie de tabela de feitiços que ela pode fazer. E tentam fazer ela acreditar que ela não consegue fazer outros feitiços que não estejam nessa lista. Além disso, tentam manter ela calma a todo momento para evitar que ela cause danos a si mesma e aos outros. O que ameniza sua ameaça, se é que eu posso falar assim, é o fato dela ainda ser uma criança e a Fundação conseguir pelo menos um pouco controlar o que ela faz ou não faz. Mas a preocupação é quando ela crescer e talvez a Fundação não consiga mais controlá-la. Por isso, o Dr. Cliff escreveu um relatório com uma possível solução. Lembra que eu disse que a única coisa que pode perfurar a pele de 239 é o SCP-148? Ele estava pensando em criar uma arma com esse SCP, e quando a garotinha estivesse dormindo, ela seria morta. Porém, esse procedimento seria muito arriscado se ela acordasse. SCP-3812. Uma voz atrás de mim. O SCP é uma entidade que pode alterar toda a realidade, sendo um dos SCPs mais poderosos que a Fundação já encontrou. Tudo que se sabe sobre essa entidade é que antes ele era Sam Howell, um ser humano afro-americano comum, que não tinha nenhuma anomalia, e acredita-se que ele morreu em 1996, algum tempo depois de sua morte. Ele, agora sendo o SCP-3812, foi visto saindo de seu túmulo e desaparecendo. Não se sabe como ele ganhou seus poderes. A Fundação ficou sabendo da existência dele depois de sua presença resultar na demolição de um prédio na Polônia. E por causa de seus poderes, a aparência do SCP sempre fica mudando, sendo muito difícil de rastreá-lo por conta disso. O SCP é muito perigoso porque ele apresenta esquizofrenia extremamente avançada, paranoia, depressão, não consegue perceber o ambiente em que está, não consegue saber o que é real ou não consegue diferenciar seres vivos e mortos, e também ouve vozes e sente coisas que não existem. E o resultado da mistura dele poder manipular a realidade com esses transtornos psicológicos não podia ser diferente. Ele distorce a realidade para que ela fique do jeito que faz mais sentido na mente dele. Só que mesmo com tudo isso, ele é muito inteligente, pois muitas dessas alterações na realidade que ele faz sequer podem ser percebidas. Ele possui muitos poderes, e alguns deles são manipulação da realidade, gravidade, espaço-tempo e nulidade. Foi notado que o SCP pode até mesmo apagar coisas da existência, manipulação da mente e manipulação climática, causando vários desastres naturais, telepatia, fazendo seres humanos ouvirem sua voz nas mentes delas, intangibilidade tipo 7, impossível de ser tocado e nem ferido por nada e nem ninguém, manipulação da lei. Ele reescreveu as leis do universo mais de uma vez. Imortalidade tipo 2, 5 e 7. Ele não pode morrer por causas naturais, sendo imunes a doenças e morte pela idade, também sendo imune à manipulação da vida e da morte. Por esse e outros motivos, ele é uma das entidades mais poderosas do universo SCP, tendo a sua classificação de Keter.